Olá, meus amores. Vamos aí, terceiro ano para a nossa aula de português, tá? Abra aí na página 32, tá? Nós vamos falar sobre variação linguística, tá? O que é uma variação linguística, gente? É o nosso modo de falar, tá? Então, de uma região para outra, de uma cidade para outra, as pessoas falam, né, de um modo diferente, sabe, da nossa. Por exemplo, o falar, né, os cuiabanos, eles têm uma linguagem, né, já, tipo assim, o pessoal do Rio de Janeiro tem o seu jeito de falar, né, a sua maneira, o seu linguístico. O pessoal de São Paulo, os gaúchos, né, os gaúchos falam igual nós cuiabanos? Não, né? Então, aqui na página 32, tá? Vamos entender um pouco mais sobre variação linguística, tá? Acompanhem aí a leitura. Diz o seguinte: nós vimos no texto, só falando antes, né? Aqui do texto que nós vimos do Vitor, né? E o seu irmão. Vocês viram que existia também um outro personagem lá, a Alicinha, né? Que eles eram iguais? Não, né? Eles não eram igual aos outros alunos, né? E nem os outros alunos também eram iguais, tá? Aqui fala assim como há diferenças no comportamento das pessoas, no modo de pensar, no jeito de vestir, há diferenças no jeito de falar, né? Que nós conversamos, nós não pensamos iguais, né? Mas não podemos deixar de ouvir as pessoas, não podemos deixar de ouvir a opinião das pessoas, né? Por quê? Porque através da opinião de outras pessoas, do modo dele, jeito de ver, nós aprendemos também muitas coisas, correto? As pessoas não se vestem igual, tem gente, né, tem o seu estilo, o seu jeito de vestir, né? E eu tenho o meu, como vocês têm um de vocês, certo? Então, aqui fala assim, ó, essas diferenças são chamadas de variação linguística, tá? Então, esse jeito de pensar, das pessoas falarem, né, são chamadas, diferente uma da outra, são chamadas de variação linguística, tá? Então, aqui, no número 1, ele tem aí, tá, um trecho do texto lá do Vitor, né, e seu irmão, tá? Então, vamos ler novamente, tá? Vamos ler aí novamente esse trecho, gente. Releia o trecho. Fala assim, ó. Coitadinho do meu irmão, tá? Essa fala aí é de quem? É a fala do Vitor, né? Coitadinho do meu irmão. Veja só. Aí, o que acontece? Irmão Vitor, né? É o que? É a professora, né? Falando da forma correta, né? Como se escreve para o Vitor. É claro que este número não é exato. Tem gente nascendo e morrendo a todo momento. Lá no hospital, estava cheio de crianças, né? Lá no hospital, estava cheio, né, de crianças. Então, estava, né? Estava cheio de crianças. Será que já contaram? Não sei, Vitor. Não sei, Vitor,
Bota mais uns 2 ou 3 para acompanhar meu irmão, tia. Então, vocês viram, né, a forma de que o Vitor fala? Irmão. É irmão, gente? Ele dizia irmão. Mas, talvez ele escrevesse corretamente, né? Irmão. Porém, não pronunciava, né, corretamente. Irmão. Certo? Então, há variações, né, linguística. Nós temos aí, é essa diferença, né, no modo de falar, né, que faz que você vê essas diferenças, né? Nós falamos que as pessoas, elas são diferentes, né? Diferentes no modo de falar, de vestir, de pensar, certo? E a variação linguística é o modo de falar, né? Por exemplo, as pessoas, os cariocas, o pessoal do Rio de Janeiro, eles falam certo, né? E nós falamos certo, né? Certo. A escrita é a mesma, só que a pronúncia, né, o modo de falar é diferente. Uns puxam mais, outros menos, né? Então, e nós falamos assim, tá errado. Não, é lá no lugar onde que ele mora, né? Então, eu não posso o quê? Falar para pessoas, não, ir de forma, vamos dizer, mal educada, para falar, ei, é irmão, não é irmão. Você, da sua forma, você pode ir falando, né, do seu, corretamente, do seu jeito, e ele vai entender, entendeu? Agora aqui, gente, vocês, na letra A, ela tá pedindo o seguinte, ele fala assim, sublinhe de verde, né, as falas de Vitor, tá? As falas do Vitor aí. E de azul, as falas, né? As falas da professora, né? De azul, a fala do Vitor. E de verde, a fala do Vitor, tá? E de azul, a fala da professora, certo? Nesse trecho aqui, não é lá no texto lá, tá? É nesse trecho aqui, certo, pessoal? Depois, na letra B, ele diz, em sua fala, tá? Em sua fala, Vitor revela uma maneira particular, né, de se expressar. Por exemplo, no lugar de falar irmão, tá? E de falar irmão, o que ele fala, tá? Aí você vai copiar aqui para mim na linha, tá? Letra C. O que fez, tá? O que fez a professora ao ouvir essa palavra? O que a professora fez? Você vai escrever também aí na letra C. Letra D. Na fala de Vitor, tá? Na fala de Vitor, que palavra é usada sem a letra R do final? Que palavra, tá? Na fala do Vitor, que palavra é usada sem o R no final, tá? Aí você vai escrever essa palavrinha aqui pra mim, tá? Vai escrever, né? Essa palavrinha aqui na letra D. Aqui fala assim, as variações linguísticas revelam formas diferentes de uso da língua de acordo com o nível social,
de acordo com a idade, de acordo com a localização do falante, tá? E a escola é responsável por ensinar a norma padrão aos alunos, tá? O que eu falo para vocês, muitas das vezes nós falamos errado, né? Não pronunciamos, na verdade, corretamente as palavras e acabamos escrevendo da forma que estamos falando e fica errado. Na gramática não tem como eu escrever, né? Aí da mesma maneira que eu falo, de repente, né? Por exemplo, aí o Vitor, ele fala irmão. Eu posso escrever irmão? Não, né? É irmão. Irmão. Eu tenho que escrever corretamente. Tenho que respeitar o Vitor, né? Do jeito que ele fala. Mas não posso escrever irmão, tá? Mas conforme, né? A escola chega, vai trabalhando, né? Todo essa linguística, né? A forma de escrever, e aí as pessoas vão vendo a necessidade de pronunciar, né, as palavras corretamente, porque senão nós acostumamos falando errado e escrevemos o que? Errados também. Então nós, né, é por isso que existe aí o que? A escola entra com todo esse recurso, né, de falar para você, não, olha, é assim, né, está errado, tem que escrever corretamente, tá? E aí vocês vão vendo a necessidade, né, de fazer, né, de falar e escrever corretamente. Ok, meu amor? Um grande beijo para vocês, dizer que eu estou com muita saudade, tá? E desejar aí para vocês um ótimo final de semana juntamente com a sua família. Ok, meus amores? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.